Olá, estamos de volta. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, Sal e Josi, sobre a história da produtora, né, a Sete. Como que essa produtora surgiu, como é que são os trabalhos de vocês. Eu vi que vocês também trabalham com teatro, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história. Bom, a 77 nasceu em 2007. E a gente passou por 10 anos com ela dentro de casa, meio embrionário, assim, lá sempre pensando em arte, pensando em videoarte, em documentário, em cinema e em teatro. A minha formação é em artes cênicas, né? E o Nassau é dramaturgo, ele que faz todos os roteiros, tanto de teatro quanto de cinema. E há um ano a gente passou a ter uma sede. Agora a gente está lá na Vila Itopava. A 77 tem um espaço, é um laboratório de criação. É lá que a gente pesquisa, é lá que a gente mergulha nas nossas ideias, que a gente faz os nossos projetos, que a gente prospecta as ideias e acaba levando para o cinema e principalmente para o teatro, que é o nosso trabalho que está bem em alta no momento, assim. E a parte audiovisual, então, gostaria que vocês contassem mais um pouco quais foram os projetos já envolvidos. Eu sei que você esteve já envolvido com o FITUB. Como é que foi essa trajetória no festival? Bom, com o FITUB foi um namoro longo, né? Eu tive o prazer de gravar, foram 15 edições do FITUB. Começou exatamente no momento em que a Pitabelli entrou como coordenadora do festival e terminou exatamente no mesmo ano que a Pitabelli saiu do festival. Né? Tive o prazer de acompanhar a trajetória desta grande profissional, né, que elevou o FITUB, porque o FITUB, antes da Pitabelli, era Festival de Teatro Universitário de Blumenau. E depois virou FITUB, Festival Internacional, que foi através da ação da Pitabelli, dando continuidade ao trabalho que todos os outros coordenadores fizeram antes, né, e elevando o festival. Então, nós tivemos o prazer de gravar, de ter contato com esses grupos que participaram, com os debatedores, com as pessoas que analisavam, comissão julgadora, né? E foi uma experiência incrível, assim, de ver o quanto o teatro universitário ele se desenvolveu nestes 15 anos de gravação. Ele era mais precário, realmente. Se tu pegar as primeiras gravações, tu vê que não era tão elaborado quanto as produções que são trazidas hoje para o festival. Houve uma evolução muito grande e, com certeza, o FITUB ele foi um dos eventos que alavancou o teatro universitário brasileiro, né? Então a gente gravava todo o festival, gravava as análises de espetáculo, gravava as oficinas, gravava os espetáculos, palestras, e no último dia, antes da premiação, né, era veiculado daí um videoclipe por volta de 10 minutos de duração, trazendo todos os eventos que aconteceram dentro do FITUB. Era um momento mágico, porque era um momento que todo mundo se via e todo mundo tinha a noção do quão grande tinha sido o festival. E era uma festa. Era um momento que a gente quase botava o Teatro Carlos Gomes abaixo, né, por conta dessa alegria, dessa confraternização que é o teatro. E foram ali tuas primeiras interações com o audiovisual, ou tu já tinha trabalhado com isso antes? O primeiro documentário que eu gravei foi para a FECAT, que é a Federação Catarinense de Teatro de Santa Catarina. Eu fiz um documentário sobre o 13º Festival da FECAT. Nós gravamos em Criciúma
E esse festival aconteceu em 2003. Então, eu posso dizer que meu primeiro documentário ele surge em 2003. Em 2004, eu já fiz um segundo documentário, né, pensando em manter essa linha, trabalhando sempre com arte. Eu fiz um documentário chamado A Arte Contemporânea no Vale do Itajaí. E, então, eu trabalhei com 4 artistas plásticos, 3 artistas plásticos e um escultor. Guido Oyer, Tadeu Bittencourt, César Otacílio, e o escultor era o Pita Camargo. Né? E o comentarista foi o Wilson do Nascimento. É um documentário muito interessante porque ele faz um recorte da arte naquele momento, porque eles eram os ícones da grande produção de artes plásticas naquele momento. Né? E a partir daí a 77, entendendo a sua vocação de trabalhar nessa linha de cultura, nós começamos a investigar, criar né, cada um dos nossos documentários sempre abordou ou a vida de um artista, ou a arte, ou alguma coisa nesse sentido. Né? E atualmente a gente tem aí mais de 20 documentários produzidos, né? E a gente é muito feliz por poder estar contando a arte, poder estar contando, ou melhor, a história da produção da arte aqui em Blumenau, aqui no Vale do Itajaí. E aonde as pessoas poderiam encontrar os documentários, o trabalho da SET? Então, essa é aquela questão, né? Onde a gente encontra essa produção. Você sabe que aí é uma das preocupações que eu tenho com o que nós produzimos e até com o que se produz de arte hoje no Vale, é onde as pessoas encontram. Ou as pessoas têm interesse nessa arte, elas vão ao teatro, elas vão ao cinema para ir ao encontro dessa produção. Por exemplo, na área do cinema, né, nós não temos atualmente nenhum festival de cinema em Blumenau ou no Vale do Itajaí que pudesse ter essa mostra dessa produção. Nós temos o FITUB, que é um festival internacional de teatro, de Blumenau. Temos o FENATIB, que é um festival de teatro infantil, é o Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau, e nenhum festival de cinema. Né? Então, assim, e a única, o que nós temos encontrado como solução? Nós estamos colocando as nossas produções dentro de escolas, nas bibliotecas de escolas, na biblioteca do próprio município, ou da FURB, ou então no YouTube, né, que é onde, ou Vimeo, né, que é onde o público pode encontrar nossa produção. São grandes canais de fomentação, né, do produtor que não consegue, então, esse meio de divulgar o trabalho, né? Então, é bem interessante poder divulgar ali, né? Eu queria perguntar para vocês, então, sobre exatamente isso, né, já encaixando nesse assunto, sobre a fomentação cultural, o incentivo à produção de documentários, de filmes, de séries, né? Eu sei que, por exemplo, com o YouTube hoje em dia existe muita produção até de séries para essa plataforma, mas enfim, para qualquer outra plataforma também, ou qualquer outro meio de divulgação, né? A gente tem tantas opções hoje em dia, né? Então, como é que é essa fomentação cultural? Porque, como eu comentei antes com vocês, em momentos de crise a gente vê que a cultura ela é fragilizada, né? Ela é deixada de lado, e até mesmo a gente estando num ano de eleição, né? Quais são as propostas de candidatos para a cultura em Santa Catarina, no Brasil, né? Então, como que vocês enxergam essa fomentação ao incentivo à cultura e, mais específico, ao audiovisual, ao cinema, que é uma linguagem, né, tão importante e acho que até mais acessível, né, para a gente conseguir assistir no sentido de compreensão, né, de uma pessoa poder se enxergar, né? Então, eu creio que a internet, né, essa nova geração tecnológica acaba ajudando na democratização de muitos conteúdos. Né? E sobre essa questão ali do fomento à cultura,
há uma necessidade de se pensar cinema, principalmente aqui na região do Vale. Como o Nassau estava comentando antes, nós não temos um festival de cinema aqui na cidade. Né? Também não temos um polo também de uma faculdade, um lugar que a gente pode realmente... Normalmente, quando tem uma faculdade, normalmente tem a própria universidade faz o seu festival com os alunos. Mas, enfim, de qualquer forma, existe uma necessidade pulsante aqui na cidade de cinema. Eu venho de uma escola do ensino médio no qual a gente tinha uma atividade interdisciplinar que envolvia o cinema. Né? Então, assim, depois eu fui descobrir que em outras escolas também tinham, que era produção de produções audiovisuais e de todas as formas, ficção, documentário, artes visuais mesmo de stop motion. Então, os adolescentes estão ali botando a mão na massa, claro, de uma forma que, né, não existe a técnica de um estudante de cinema, mas estão ali fazendo da forma que eles conhecem. Existe essa felicidade em fazer o cinema ali, né, dessa forma mais amadora. E depois isso meio que, se a pessoa realmente quer, ela vai ter que ir longe, né? Ela vai ter que se mudar para poder estudar cinema ou por conta própria. Mas depois, como é que ela vai ter esse material visibilizado, né? Então, existe essa necessidade de se pensar cinema. As escolas fazem por conta própria essa questão ali do cinema. E eu vejo que é importante. Por exemplo, para mim, foi dali que surgiu minha paixão por essa área. Né? Fiz todos os anos que eu estive no ensino médio, pude participar dessa atividade. E nos 3 anos dos 4 anos surgiram 4 curtas. Então, assim, para mim, é claro, né, não foi feito roteirização, foi uma coisa mais assim, né, amadora, vamos fazer e tal, mas foi um ponto de partida para eu começar a gostar de cinema. E eu aposto que se tivesse, né, realmente mais incentivo, com certeza sairia muito mais produções, essas produções teriam mais visibilidade e realmente... A posição do conselho está ali realmente para essas pessoas estarem nos procurando para discutir essas questões. Então, gostaria de agradecer a participação de vocês no programa de hoje. A gente vai ter que encerrar o Expressões, mas a gente está toda sexta-feira à noite na FURB TV. É só conferir lá. Obrigada e até o próximo.